Bem, somos poucos mas bons, não é? Como se costuma dizer. Ainda por cima escolhemos um dia em que o tempo também não é um grande aliado. Provavelmente muita gente que era para vir estará na praia. Mas pronto, é assim. E tanto vale estarem poucos como muitos. Sem dúvida. Aqui estamos. Antes de mais, agradecer à Ana pelo livro, não é? Por estes espíritos elementais, que é a razão principal que nos traz cá. Desejar as boas-vindas a todos os que vieram. Agradecer ao nosso amigo que falará do livro. O livro é interessante, o feedback que eu tenho tido é bastante bom e, portanto, espero que faça o seu caminho como deve ser, isto é, que acabe nas mãos dos leitores, a quem se destina. Tenho que agradecer também à Junta de Freguesia de Benfica pela cedência e pela colaboração que tem com o Espaço Lumeiro. E pronto, eu vou-me calar rapidamente porque haverá coisas mais interessantes a dizer. Pedro. Vamos ver. Ok? E portanto, muito obrigado. Muito obrigado, fico muito grato pelo convite, não é? Então, o que nos traz hoje aqui é, de facto, o lançamento deste livrinho ou livrão, depende da perspectiva, e, como é habitual, eu costumo escrever sempre um pequeno texto, porque não gosto muito de falar de cor, não gosto de falar sem o bordão do papel, não é? Que neste caso o bordão do computador. Bom, então, eu chamei ao meu texto A Voz dos Espíritos Elementais, correspondendo ao título do livro, sob o signo da transmutação ou transformação, digamos assim. E então, eu comecei por dizer que transportar, no seu sentido mais metafórico, que é o que significa metáfora, portanto, transportar, levar de um lado para o outro, ou alterar, ou metamorfosear, portanto, no seu sentido mais metafórico. Para a narrativa infanto-juvenil, agora já não se usa muito a expressão infanto-juvenil, chama-se mais juvenil, mas enfim, tem essas duas perspectivas. Uma questão relacionada com a filosofia da ciência, porque de facto é disso que se trata, pode constituir um desafio ao criador literário mais arrojado, dada a complexidade do tema que é, sobretudo, dirigido a um público que se encontra num momento crucial e larvar da sua formação e do seu desenvolvimento psíquico e intelectual. Parece-nos que a autora soube enfrentar esse desafio difícil e coroá-lo com a dignidade que o tema merece, sem ceder a simplismos redutores que pudessem cercear a dignidade de uma temática que há muito faz parte da tradição clássica do pensamento científico, tradição que não se cinge apenas ao pensamento ocidental da antiguidade grega, que foi lá que começou, mas que também se estende ao Oriente Médio antigo, à civilização egito-helenística, à Índia, à China, quer através das diferentes expressões da mitologia, quer através das mais diversas manifestações religiosas e esotéricas. Partindo desta assunção clássica, e se quiséssemos começar por caracterizar numa única palavra o livro que Ana Passarinho intitulou Espíritos Elementais, essa palavra seria a de transmutação, ou, na sua feição mais corrente, a de transformação, ou ainda, e mais simplesmente, a de metamorfose. Portanto, tem a ver com o movimento, transformação contínua dos elementos da natureza. As 4 narrativas que informam este livro, por se dirigirem justamente a um público leitor mais jovem, conferem espírito, cor e humanidade a essa visão clássica da natureza
cuja teoria foi formulada pelo pensador grego Empédocles, no século V a.C., e anunciadora dos 4 elementos primordiais, portanto, que são, toda a gente sabe, o fogo, a terra, o ar e a água. Está assim implícito, na sua concepção, o princípio dinâmico do movimento cósmico, associado à permanente transformação dos elementos que subjazem à vida e ao seu mistério eterno. Essa transmutação ocorre, naturalmente, nos elementos vivos, mas também se prolonga para lá da vida. É nesse equilíbrio entre a vida e a morte, ou melhor dizendo, da não-vida, que ocorre o fenómeno simultaneamente físico e espiritual da transubstanciação. O narrador destas histórias recorre às próprias circunstâncias da vida e de tudo o que está relacionado com a presença do homem no planeta para realizar a transposição dos mistérios, ou do mistério dos elementos para a vida concreta e temporal do cotidiano habitado, portanto que nós habitamos, e do qual todos nós fazemos parte, e também do qual, enfim, temos a percepção, desde a nossa condição fetal ou genesíaca, nós percebemos que esse cotidiano existe, não é? Dessa relação do espírito humano com a complexa e para sempre misteriosa dinâmica da natureza, surgiram as personagens concebidas pelo narrador. Portanto, são a faísca, grão de areia, aragem e cristal. Dada a sua condição de seres que têm uma função específica na história do planeta e, por conseguinte, de seres que têm um destino para cumprir, por já lhe estar reservado em germen, desde a sua origem, um destino nobre e elevado no concerto de uma filosofia moral, a sua história particular é milenar, circunstância que faz deles personagens invulgares e que nos fazem lembrar os super-heróis do imaginário ocidental e a capacidade de estes poderem interferir na ordem cósmica e alterá-la de acordo com os desafios e com os perigos que enfrentam. Nesta perspectiva sobrenatural, os personagens deste livro são detentores de uma história milenar, como disse, que é simultaneamente terrestre e cosmológica. Essas entidades atomísticas, tão pequenas, breves e fugazes, como um simples grão de matéria atómica, estão aqui associados ao mistério da própria vida e ao milagre que constitui a transformação das coisas e dos seres. A personificação destes elementos fundadores da natureza a partir da ordem cósmica eleva-os a uma dimensão espiritual que é também uma derivação pedagógica, a qual conduz o jovem leitor à compreensão da presença de uma dimensão cósmica que ultrapassa o poder sincrético dos sentidos. O contacto há de literar com os personagens simbólicos que narram o drama e a glória da sua história particular define a possibilidade de um caminho, ou hipotéticos caminhos, que irá transportar o jovem leitor para uma dimensão desconhecida, embora tão real quanto a realidade concreta onde se move e habita. Nós acreditamos que este jovem leitor, que é simultaneamente habitante da Terra e do cosmos, um novo habitante do vácuo, sempre existiu e sempre existirá, porquanto ele é a razão mais segura da existência de um leitor do futuro. A razão justifica-se deste modo. Todo leitor, à semelhança dos deuses antigos, é um incansável viajante das estrelas. Basta-lhe, para isso, nunca abdicar de correr sempre atrás do sonho. Essa não deixa de ser uma das muitas funções, inconscientes ou não, de um género literário que continua a competir com as narrativas cinéticas e tridimensionais existentes nos jogos de computador, mas que jamais por estes se deixa derrubar.
podemos perguntar como compreender a importância do fogo grego se ocorresse a supressão do sonho, esse elemento mental catalisador da criatividade, do pensamento filosófico puro, da filosofia da ciência e da ciência propriamente dita. Portanto, quando falo em fogo grego, também posso falar no milagre grego. São conceitos que estão associados. A supressão do sonho traria à humanidade o anúncio de uma catástrofe, a qual seria a erradicação do homem da própria história da humanidade. Sair da história como um meteorito que abandona a sua trajetória natural seria uma catástrofe irreversível, pois isso significaria a própria anulação do cosmos no seio da consciência. Referimos, naturalmente, ao fogo de Prometeu, esse elemento criador de toda a sabedoria generosamente oferecida aos seres mortais, falíveis e imperfeitos, que somos todos nós. O mito de Prometeu ajuda-nos a compreender a importância dos elementos primordiais da natureza, não apenas no pensamento grego, mas também na concepção cosmológica das grandes civilizações da antiguidade. A inaudita vontade de compreender a origem da natureza e de todas as coisas que dela fazem parte está estampada com evidente clarividência nos mitos gregos e na sua teatralização através de autores como Sófocles, Aristófanes ou Ésquilo, verdadeiros oráculos anunciadores de uma verdade universal que um futuro longínquo veio confirmar. Se o mito de Prometeu exalta o poder do fogo, o mito de Sísifo exalta o poder da terra. Ambos os elementos interferem na condição e na existência humanas. Esta expressão da mitologia, através do teatro, jamais perdeu a sua atualidade. Mantém-se incólume na travessia dos séculos. Se não fosse a presença da mitologia clássica e, sobretudo, do teatro grego, a exaltação dos elementos talvez tivesse perdido a sua incidência no seio da consciência e do conhecimento. Isto é uma especulação, é claro. E regressamos à ideia inicial, a ideia de transmutação ou de metamorfose associada ao poder dos elementos naturais, poder que subjaz aos princípios da dinâmica e do movimento. E foram estes princípios que estiveram na origem da divergência entre dois pensadores gregos, Parménides e Heráclito. Para Parménides, nada na natureza podia mudar. Para Heráclito, tudo estava em constante movimento. Dir-se-ia, contudo, que ambas as posições acabavam por tornar-se convergentes, através da possibilidade de existir uma quinta essência ou um quinto elemento, cuja teoria foi formulada a favor dos gregos que seguiam a tradição aristotélica. No plano cósmico, o elemento perfeito entre aspas, claro, reside nas qualidades desse quinto elemento formulado por Aristóteles, elemento que corresponde à ideia de éter. O éter representa a negação lógica do vácuo, do vazio. É no éter que os deuses gregos habitam e se fazem transportar nos seus carros alados. O éter é o veículo de toda a comunicação. A percepção do poder da matéria subjaz à ideia de natureza, e esta é uma ideia profícua na história do pensamento. Não será por acaso que encontramos, num texto atribuído a Hermes Trismegisto, figura mítica a quem se atribui a autoria do Corpus Hermeticum, portanto escrito entre os séculos I e III depois de Cristo já, obra onde encontramos a seguinte legenda, e diz o Hermes Trismegisto, ou supostamente o Hermes Trismegisto, ou alguém por ele, que diz: o que está em cima é igual ao que está em baixo, e o que está em baixo é igual ao que está em cima. Esta frase foi largamente repetida durante o século XVI, período em que se desenvolveu a pseudociência da alquimia. Para lá desta noção esotérica,
e para lá do éter grego, existia também uma tripla concepção do vento, do fogo e da terra, como os três humores que formam a base da medicina de Hipócrates. Já na época moderna, no século XVII, um filósofo como Descartes considerava a natureza e os seus elementos como um prolongamento da razão. Na Europa moderna do século XVIII, a liberdade do Criador deve coincidir com a necessidade universal. Nesse sentido, a arte deve ser compreendida como o prolongamento humano de uma fecundidade cósmica. Um grande autor português como Raul Brandão percepciona a existência humana como um conceito estético ou ontológico, definindo desse modo o prolongamento da natureza no seio do humano. Portanto, há aqui uma confluência, não é? No que respeita à arte literária, podemos observar a importância da água na epopeia de Camões. A água é o elemento que acompanha a história de Portugal nos seus dramas e nas suas conquistas. A pureza do cristal aquoso permite que a deusa Tétis mostre a Vasco da Gama o segredo do universo através da revelação da máquina do mundo. E o Camões também fala no fogo, fogo de Santelmo, não é? Por sua vez, na literatura fantástica, o poder do relâmpago é compreendido como impulsionador da vida. E essa era uma noção esotérica que esteve na base da teoria do Dr. Frankenstein e na criação do seu monstro. Os monstros são entidades naturais adulteradas na sua essência. Drácula deu-nos a ideia de que a morte se confunde com a terra e com o pó. Na atualidade, o conceito de elemento foi mudado pela física e pela química, pois passou a designar os diferentes tipos de átomos. Sabemos hoje que o fogo é o resultado de uma reação química, pois não é uma matéria. As chamadas imperfeições cósmicas tiveram o seu início através do telescópio de Galileu, que observou a existência de relevo no solo lunar. Isso foi visto como uma imperfeição da natureza. Temos ainda que considerar a descoberta, em 2012, da chamada partícula de Deus. Esta partícula de Deus foi descoberta através do acelerador de partículas Large Hadron Collider, do CERN, uma invenção tecnológica decisiva para a descoberta dos segredos do universo e da matéria que o compõe. Estamos longe do tempo dos alquimistas, aqueles que percorriam uma vida inteira à procura da pedra filosofal, objeto mágico que permitia a transmutação dos elementos. Um poder próximo do divino, desejado por todos. No entanto, talvez o maior alquimista da história tivesse sido Camões, que teve o poder de transformar a beleza clássica da mulher renascentista, de pele branca e de cabelos de ouro, na mulher de ébano negro e de olhar puro e cristalino. E não tenho mais nada para dizer. Peço desculpa. Muito obrigado. E agora vou eu. Faz favor, será tudo. Eu vou fazer o que gosto menos desta trilogia de desenhar, escrever e falar, porque eu gosto menos é de falar. Gosto é de desenhar e de escrever. Peço desculpa não ter referido os desenhos, mas as pessoas percebem. A escrita e a fala são coisas diferentes, embora utilizem a mesma linguagem, mas utilizam-na de maneira diferente. E a minha escrita, estas histórias todas começam com uma coisinha pequenina que começa aqui a rodar na cabeça e aquilo vai crescendo e um dia e outro dia vai continuando a crescer e depois ganha ramificações e ao fim de, às vezes, dias, semanas, meses, depende, ele de repente está na hora. Sento-me, pego no computador ou pego na caneta conforme e começo a escrever, isto sai quase tudo de seguida. Claro que depois releio e há uma coisinha aqui ou ali que tiro, ou acrescento, ou pequenas alterações, mas alterações de fundo não há. Aquilo como saiu, mais ou menos mantém-se. E
O desenho, pronto, é a minha área principal e é uma coisa que eu faço com muito gosto e particularmente gosto de ilustrar os meus contos porque eles já estão cá dentro de alguma forma e depois é apenas saírem com uma expressão diferente. Uso principalmente as aguarelas, gosto muito da aguarela e só uso a mão, no computador não faço a mínima ideia como é que se desenha, como é que se pinta o computador, não faço a mínima ideia, que eu gosto mesmo é de fazer com as mãos, usar aqueles materiaizinhos que nós conhecemos desde crianças, o lápis, a caneta de feltro, os marcadores e a aguarela e até os lápis de cera da aguarela e os pincéis mais grossos, mais finos, mais espatulados, mas que tudo aquilo, a mão trabalha aquilo com qualquer coisa que vem cá de dentro e que eu acho que o computador por aí sempre de frio e não me serve. E é assim que o livro nasceu, isto já nasceu há algum tempo e estava na gaveta e foi ali o meu marido que resolveu incentivar-me, tens que publicar, e pronto. Aliás, isto foi escrito num tempo em que eu ainda estava a dar aulas e trabalhava com crianças da primária e do primeiro e segundo ciclo delas, estes miúdos todos, mas estes foram mais a pensar no segundo ciclo. Cheguei a fazer nas minhas aulas de educação visual, eu todos os anos ensinava durante algum tempo a linguagem da banda desenhada e cheguei a pôr alguns destes contos para eles fazerem a banda desenhada. Em alguns casos, contos um bocadinho maiores, dividíamos em parcelas, em capítulos, digamos assim, e cada grupo, por vezes era por grupos, faziam. Noutros casos, as histórias mais pequenas fizeram, cada aluno fez o conto inteiro. Eu penso que eles, para crianças pequenas, mas eu acho que também dão para crianças mais pequenas, não meninos de colo, isso não, mas sei lá, crianças da primária, eu penso que dá, mas isto é mais, no caso dessa idade, é mais um pretexto para os pais e os filhos, ou os educadores, quem os acompanha. É um tema de conversa, de formação, ler com eles as histórias e algumas partes que eles talvez tenham mais dificuldade em compreender, explicar-lhes e os do segundo ciclo penso que já têm capacidade para compreender, não quer dizer que não façam perguntas e que não se possa responder porque é sempre um pretexto para o diálogo entre pais, educadores e as crianças. E para mais velhos acho que não. Gostam de ler, se quiserem, gostam de ler, mas já não é um recado para eles, quer dizer, já não é um caminho para eles, é outro tipo já de leitura que eles vão fazer. Isto depois dependerá também a idade a que o livro seja recomendado, porque também do desenvolvimento dos miúdos, porque eles se variam muito. Mas, e pronto, aqui está a minha explicação sobre o que aqui temos e agora só espero que nesta história dos quatro elementos, cada um deles vai à procura do seu destino e são eles que têm que escolher os caminhos para onde vão, porque há muitos caminhos possíveis e eles é que têm a escolher os caminhos com os seus guias que os orientam e posso ler aqui um bocadinho só, em que neste caso é cristal é uma gota d'água que nasceu na chuva e, portanto, é uma gota d'água muito pura, muito cristalina e então ela conversando com as amigas e diz: a minha fada madrinha, que se chama Arlinda e é feita do sopro de um arcanjo, disse-me que o meu destino está nas minhas mãos e só eu o posso descobrir. Ela sopra-me por bons caminhos, mas eu posso recusá-los e escolher outros. Tenho que estar atento aos sinais e fazer bem as minhas escolhas. Até agora acho que não fiz nada de mal, mas tenho que continuar à procura de qual é o meu verdadeiro rumo. Algumas das minhas primas rajadas escolheram o caminho da violência e juntaram-se num furacão terrível. Devastaram uma cidade inteira, deixaram muita gente sem abrigo, inundaram casas e ficaram muito orgulhosas do seu trabalho. É para que saibam que a natureza é mais forte e que não tentem domá-la, diziam elas uivando. Os homens andam a destruir a terra, temos que expulsá-los daqui. Eu tenho que concordar que a espécie humana anda a causar desequilíbrios enormes no ecossistema,
Mas deve haver outras formas de o chamar à razão, destruir tudo, onde quando os que mais sofrem são os mais pobres e os mais inocentes, no meio de tudo isto, é injusto, não me quero juntar a elas. E pronto, ela depois por aqui adiante, bem como os outros elementos, vão à procura do seu caminho, vão fazendo as suas escolhas, até conseguirem cumprir o seu destino. Só espero que o meu livro cumpra o seu destino, que é chegar à mão dos leitores e servir de ponto de partida para algumas meditações entre educadores e as próprias crianças. Muito obrigada pela vossa presença. E os personagens são muito difíceis também. Não sei se alguém tem alguma pergunta especial. Portanto, não havendo Não havendo nada mais a tratar, passamos a uma fase muito interessante, que é ali a mesa do fundo. Parece que há uma mesa. Há ali uma mesa do fundo, onde eu vou rapidamente espalhar. Não queria que as moscas andassem por lá a passear, mas vai ser muito rápido e convido todos a juntarem-se a nós, para sairmos daqui com o estômago um bocadinho mais confortável. Então, vamos lá. Se tivesse sido trabalhar, mas não ela saiu, tu ainda não estás a entrar. Eu entrei e ela diz que se calhar conhece-te do mestrado, porque ela recebeu o teu conhecimento. Pois, então eu vou comprar nem mesmo. Vou trabalhar, Não em cima não vou estar a aí não há. Então, olha, onde é que está o computador? Vai. A última coisa que deixa feio. É mesmo que acontece. muito obrigado. Já vi, senhor, já vi. Ontem saí de casa, Como pá, fora do quentíssimo. eu disse, pá, isso é que eu irei para o inferno, mas se não era já agora, que assustadíssimo. Muito bem. E o que é que dá? Português e inglês, Ah, e dei também português no estrangeiro, que era estrangeiro na Croácia um ano, aquele ano começou a guerra, e depois fui para os Estados Unidos, foi em São Francisco e 6 meses no Connecticut. fantástico. Fantástico. Muito bem. Foi para estudiosos de cultura portuguesa, foi isso? Não, era nos Gerais. Ah, Para um departamento o edifício grande que tinha Department of Spanish and Portuguese, French and Italian. Essas culturas todas e literaturas. cultura e literatura portuguesa, foi isso? Que ora eram dadas ou em português ou em inglês, porque havia livros traduzidos, nomeadamente o Romero Vieira, o Neto, o Miyakoto, o também, Muito bem. que se encontrava já mesmo nas... Não percebi o que é que estava a olhar. Por acaso, quando foi da Espanha, são muito ligados à internet, achei que isso era uma ideia. Não sei, sim, exatamente. Não é assim que há, não é? Quando foi cortar a internet na Rússia, se eles têm
sistema interno. Eu achei que isso ia fazer mais ou melhor, impede a informação antiga. Portanto, é só isso que eu fechado. Sim. Exatamente, está ali isso que eu fiz fechado. Não está muito inteligente. Então, mas se calhar, eu cheguei lá a considerar que isso desligar um bocado além da minha sanidade mental. Já tinhas isso aí? Parado completo. Ter erros desses, são erros. Ah, sim. Nós tínhamos lá cá para lá, no jogar. Quer dizer, mais ou menos. Nós estamos mais perto do ano dessa É. Nós tínhamos anos paralisados mais perto do ano. Como dizemos para conduzir. Ah, sim, sim. Isso é muito chato. Quintas-feiras saía uma crónica de Que giro. nós somos líderes de Eu não tenho. Nem sabia. um poeta tem que escrever todas as fórmulas. Está bem. Muito bem. Depois, aqui para formar a Já depois publiquei alguns. o seu próprio caminho. Eu agora estou a publicar uma série de livros que têm todos o mesmo título. Olha, aqui Muda o subtítulo. Ou melhor, os tempos. O título é A Paisagem Interior. O título genérico. Não, está quase. E vai ser o terceiro volume. Vai ser o primeiro. Ali, O segundo. O primeiro é sobre crítica estética e crítica literária. O segundo é sobre intitula-se, portanto, A Paisagem Interior, volume 2, intitula-se Metamorfoses do Imaginário do Ocidente. Mas agora. Que é um livro com 550 páginas, assim grandinho, ficou grandinho. E agora vou deixar, não sei quando sairá, mas um conjunto de ensaios, será a paisagem.